Queridos irmãos, irmãs, encarnados, desencarnados, nosso carinho muito grande por estar nessa casa de novo. Nós tivemos algumas necessidades físicas aí, quem não tem, e tivemos até que suspender algumas doutrináriazinhas por um tempinho aí. Estamos retomando hoje. E com todo respeito a qualquer outra casa, um lugar muito bom para recomeçar. Eu sempre tive muito carinho, muito respeito por esta casinha de amor. Vou dizer que é extremamente gratificante quando a gente faz a escolha certa. E se já tocamos desta forma no assunto aqui, vamos repetir, não faz mal. Hoje, nós fizemos a melhor escolha. Nós deixamos as nossas moradias, deixamos os nossos, eu gosto sempre de dizer assim, nossos pseudos afazeres, que aí a gente se envolve num monte de coisa que não tem nada a ver, né? Quem sabe diz assim, deixei de ler o meu livro, mas às vezes a gente lê cada livro. Deixei de estar escutando uma música, mas hoje a letra das músicas tem cada uma, né? Perdi meu programa de televisão, mas tem cada programa de televisão. E a gente envolvido nesse processo acaba não rezando, acaba se distraindo e descobre-se muitas vezes que não é de agora e não é de hoje, faz tempo. Eu acho que eu já contei para vocês que fazendo atendimento fraterno, nós fazemos algumas perguntas características para facilitar quando estamos atendendo. Uma pergunta que nós gostamos de fazer: qual é a sua procedência religiosa? É para discriminar, quem sabe, porque ele vai dizer que é católico, ou isso, aquilo, não. Para ter e usar os termos adequados na conversa. Porque não adianta eu chicotear espiritismo nele, se ele vem de uma lógica que não tem nenhum entendimento até de que possa existir espíritos. Então eu tenho que ir pela beirada, eu tenho que ir devagarinho quando eu passar o meu recado. Eu tenho que escutá-lo, porque a primeira proposta e a maior proposta do atendimento fraterno é ouvir, deixar desabafar. E depois, dentro do conhecimento que nos toque, que nos informa a doutrina, nós vamos trocar informações com a criatura. E a segunda pergunta que eu faço, muitas vezes, é: tens orado? E muita gente, na primeira resposta, diz: não tenho religião nenhuma. Porque até diz que é simpatizante dessa ou daquela, pois não frequenta nada. Então é só simpático. Aqui. Alguns até dizem: não, eu sou simpático à doutrina espírita. E aí a gente pergunta de onde vem, que região, e frequenta por lá. A maioria também não. E na segunda resposta, muita gente diz claramente assim para a gente, levanta a cabeça, não é uma questão de vergonha, não é coisa assim, mas olha para a gente e diz assim, quando eu pergunto: tens orado? Diz: faz tempo. Porque na correria que nos envolve, e na lógica de envolver-se com todas as nossas necessidades de espíritos endividados, a gente, na maioria das vezes, em vez de aproximar-se do Criador, a gente se distancia, a gente se revolta. Porque eu lembro um conhecido meu que, conhecidamente para mim, ele nunca tinha ido a religião nenhuma. E um dia ele disse para mim: seu João, agora eu estou frequentando. Que bom, meu filho. Tem idade de ser meu filho, por que não dizer assim? É que eu, aparentemente, eu não tenho muito cabelo branco, mas eu já tenho uma idadezinha razoável, sabe? Cai em tudo, né? Então, e aí eu disse: não, fiquei feliz por ele. Mas uns 30 dias depois, eu, para cutucar, é bom a gente perguntar, eu disse para ele assim: como é que está lá? Como é que está a tua frequência? Seu João, parei. Mas por que, meu filho? Ele disse: porque Deus não agiu como eu gostaria.
Porque ele foi em busca do processo religioso, querendo resolver a situação física, financeira. Ele foi com essa ideia. Entendeu? Ele foi para pedir ajuda para essas coisas materiais. E não acontece, né? Não é bem assim. Então, quando a gente vê que os problemas nos assoberbam, muitas vezes a gente distancia-se do Criador. Alguns dizem que nos falta fé. Será que a tínhamos? Que a fé nos perde. É uma construção diária, sequencial, de aproximação com as coisas divinas e tudo mais. Então, que bom que nós tivemos a felicidade hoje de fazer a melhor escolha. Deixar nossas moradias, nossos pseudos afazeres e nos reunirmos em nome de Deus. A nossa conversa de hoje, provavelmente conhecida de alguns, se chama A História de um Pão. E quando nós estávamos separando a temática que nos perguntaram, né, qual o tema, que eu tenho um prazer imenso em fazer isso. Porque muitas casas ainda utilizam aquele recurso de deixar livre. Mas é muito importante, para mim eu considero muito importante, tanto que na Casa Espírita, que por 40 anos nós demos assistência lá, e agora nesta que estamos chegando, todas as doutrinárias não têm tema livre. Ou nós passamos o tema, ou a pessoa apresenta um tema. Porque cria um processo de obrigatoriedade de nós estudarmos diversificando as temáticas. Às vezes eu tenho, por exemplo, vamos dar um exemplo assim, daqui para frente agora, já que eu tive que parar um pouquinho, eu tenho toda segunda até mais ou menos lá em junho, por aí. Mas eu estou falando de segunda, mas tem umas quartas, tem umas sexta, tem um tá bom. E essas segundas, todas elas, as temáticas são diferentes. Porque a casa passa a temática e eu tenho. Aí cria-se a obrigação da gente apurar-se, reciclar-se. Ou até se é uma temática antiga, porque eu tenho muita matériazinha guardada não pode dizer, está ali à vista, né? Mas, mesmo que ela seja um pouco mais antiga, e que até eu utilize, eu vou brincar com vocês, mas eu fui fazer uma doutrinária na Palhoça, há um tempo atrás, e eu levei uma folhinha minha, mas ela estava assim meio surradinha, sabe? E aí a moça lá, querendo fazer talvez uma brincadeira, disse, o seu João, que trouxe seus alfarrabos, isso é do tempo lá do Evangelho, os pergaminhos, ela brincou, né? Parecia um pergaminho mesmo, estava todo, né? Então a gente vai lá, só que a gente atualiza a conversa, não tem como não atualizar. Então, quando eu fui procurar, eu agora tenho um livro que antes eu não tinha, mas já faz um tempinho, eu tenho lá já faz anos, eu tenho lá, e aí ele é manual mesmo, porque isso, ali onde a gente bota nossos palestinos, depois se tu quiser procurar, tu vai ter que, qual foi o tema que eu falei há 2 meses atrás, há 4 meses atrás, em tal caso? Vou ter que procurar. Assim eu tenho uma sequenciazinha lá. E eu não encontrei, nesse período agora, depois da pandemia, falando aqui, esta temática. Por outro lado, parece ser um pouquinho bobo, porque você já deve ter ouvido aquela historieta de um bom espírito, de um espírito sereno, mais tranquilo e daqueles que fica na quietude, que no grupo mediúnico de uma casa espírita, onde os espíritos falam através dos médiuns, ele comparecia no trabalho, ele já estava comparecendo há um tempo, e ele sempre dizia assim, ó, amai a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a vós mesmos. E sumia, como se diz. Tá? Vamos dizer subia, porque não é assim que funciona. Tem gente que diz, ó, subiu. Não sobe nada. A história é essa. Assim como não baixa nada. Estamos por aqui. Mais uma vez, 2 vezes, 3 vezes e tal. E o coordenador do trabalho começou a ficar agoniado. Mas esse espírito só vem dizer isso. Ele não pode vir assim, dizer uma coisinha diferente para nós e tal. E naquele dia lá que ele estava lá de novo, o espírito veio. E disse de novo, amai a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a vós mesmos. E aí, quando o espírito parou de falar, ele
fez o corte dele, né? Ele disse: meu irmão, mas tu não tem mais nada para dizer para a gente? Não, ele disse: e vocês não fazem? Então muitas vezes a gente precisa escutar muitas e muitas vezes o mesmo assunto, precisa ler o mesmo assunto muitas vezes, precisa estudar, que eu acho fabuloso estudar em grupo, porque você deixa de ser opinião, você colhe a opinião dos outros, recicla a sua, né? E não tem só a sua como verdade, a sua interpretação e coisa parecida, que muitas vezes na interpretação de uma leitura, por exemplo, às vezes a gente se engana em vez de ler, como a gente lê meio corrido, em vez de ler um dá, que é uma preposição, a gente lê um de. Pronto, já mudou a frase toda. Aí mais tarde, quando a gente vai ler de novo, a gente, opa, aí é que a gente vai interpretar correto. Porque Jesus agia assim, por parábolas, né? Para que a gente pudesse perceber a evolução daquele sistema. Então, dois expositores, por exemplo, adentrando uma casa espírita, com a mesma temática, com o mesmo título, e fazendo na sequência, vocês vão ver uma diferença tremenda. Na abordagem, na característica, na apresentação, já tem diferença. Então, história do pão. Mas para chegar na história do pão, sempre me vem a lembrança de que um dia eu saí do terminal de ônibus lá na cidade, e caminhava na direção do meu trabalho material, e numa esquina, talvez uma historieta com outra função, talvez já tenha falado aqui, uma senhorinha estava distribuindo jornais da religião dela. E ela olhou para mim e disse: bom dia, senhor. Eu digo: bom dia, senhora. Aí a maioria passa voando, né? Ainda mais se esticar um jornalzinho de religião, e a gente desvia, passa até por baixo do jornal e vai embora. Mas eu virei para ela e disse: bom dia, senhora, o que houve? A senhora aceita o jornalzinho da minha religião? Eu digo: por que não? A senhora não está nem me batendo com ele? Porque tem gente que bate com Bíblia, com coisa, né? Então a senhora não está nem me batendo com ele, a senhora está me oferecendo. Aí só tem uma coisa, senhora: eu leio. Por favor, li. E de lá eu tirei uma pequena historieta que na função e na prática da lógica da interpretação era diferente um pouco na religião deles, é claro. Né? Ali tinha uma função deles que é totalmente diferente da nossa função doutrinária espírita, mas lá tem uma historieta que falava, e depois a história do pão vai fechar esse enredo todo. Tinha a historieta de um personagem que um dia recebeu uma carta em casa, que ele teria que comparecer no juizado da cidade. E aí, quem não ficaria nervoso? Né? Até quando a gente vai ser testemunha, ou vai ser alguma coisa, ou vai ser alguém arrola a gente por acaso, já acontece isso, né? Tá? Ou então eles nos convocam para ser jurado. Não sei se já aconteceu com você, mas eu, olha, para fugir foi triste, né? E por aí afora. Então ele recebeu aquela carta e ele começou a ficar nervoso. Como? Primeiro, eu vou ter que ir num lugar onde a gente adentra com uma roupagem única, ou seja, é um terninho, tem que botar o terno. E eu já não tenho. Depois eu vou estar em contato com pessoas que vão provavelmente me apresentar alguma coisa, porque senão não me chamariam lá. Alguma coisa vai... Tem, ou eu fiz, ou eu vou... Né? Alguma coisa aconteceu aí. Estou muito preocupado. E como é que eu vou me defender? Será que eu vou precisar levar um advogado? A gente pergunta isso. Tá? Eu já fui surpreendido por circunstâncias que eu tive que analisar tudo certo. Então, depois chegou lá. Né? Mas envolvem, às vezes, algumas coisas que a gente precisa. Arrolam a gente lá com testemunho do bem, testemunho, e por aí. E ele estava muito nervoso. E o primeiro amigo que ele encontra, ele conta o fato. E o amigo era um amigo muito endinheirado. Aí disse a ele assim: olha, de minha parte, fique tranquilo, eu vou comprar o melhor terno para que você compareça lá, usando a expressão populesca, string. Vai chegar lá, né? E aí ele já ficou um pouco mais calmo.
vamos dizer, 33,33%. São 3 fatores, né? 3. Ele já ficou um pouco tranquilo, mas continuava apreensivo. E quando ele encontra o segundo amigo, ele conta tudo de novo. E já alertou o amigo que o primeiro tinha dito que ia dar o melhor terno para ele comparecer lá. Ele ia para o fórum lá, né? Já estava tranquilo quanto aquilo. E o amigo disse: então, como você já ganhou o terno, e você vai ficar apreensivo até chegar naquele dia, a partir de hoje, eu serei uma sombra sua. Eu vou ficar do seu lado quase o tempo todo. Vou conversar contigo, vou te acalmar, vou fazer o melhor que eu possa por ti, para quando chegar lá na hora, tu estar calmo. Até a hora que tu adentrar, que tu chegar na porta, eu estarei contigo. Mas continua apreensivo, afinal de contas, e os fatos lá dentro? Tanto os fatos que poderiam ser uma acusação ou alguma coisa, como a questão da defesa. E aí ele encontra o terceiro amigo. E o terceiro amigo diz a ele assim: já te deram o terno, já tens quem fique contigo por esse período. Eu adentrarei contigo, e para cada fato negativo, dificuldade que apresentarem de tua pessoa, eu estarei lá para contar para eles quem realmente você é, que é uma pessoa de bem, serena, tranquila, isso. O terno, vamos dizer, a tua companhia e o que ia adentrar. Aí nós vamos trazer isso com a nossa doutrina, né? Que lá tem uma interpretação um pouquinho diferente. Primeiro amigo, todo o dinheiro que tenhamos durante toda a nossa vivência, guardado, como a gente guarda, né? Vocês já perceberam o seguinte: tem gente que diz que às vezes não tem nenhuma moeda, mas se ele guardar uma hoje, uma amanhã, depois ele não mexe mais naquela moeda, ele só quer que ela cresça. É um pouco assim, o cara não quer mais mexer, vira perdulário. E pode perceber que não é o João aqui não, eu também faço isso, não. Mas eu quero dizer que é todos, a gente acaba criando a conta. Então, todo o dinheiro que tenhamos, quando formos chamados ao fórum da verdade espiritual, que se chama morte do corpo físico, desencarne da alma, os espíritas assim entendem, né, e compreendem, o que o dinheiro todo que nós tenhamos pode fazer por nós? Nos dar a melhor lápide, nos dar o melhor, né? Alguns dizem que é o pijama de madeira, desculpe eu ser assim, mas é uma realidade de informação e palavra, e isso é que pode fazer. Pode até colocar sombra, né? Porque tem uns que fazem aqueles projetos, aquelas coisinhas em cima, então, que a sombra não é para o morto, a gente sabe disso, né? A sombra é para a gente, né? A gente bota uma sombra lá, bota uma marquisezinha, bota tal, é para a gente, não é para cá com onda, que, né? É assim que funciona. Todo o dinheiro que tenhamos vai só poder fazer isso. A família, os conhecidos, as pessoas, também, como vão permanecer no físico, não vão poder adentrar o lado de lá para ir conosco. E tem até gente, eu sou brincalhão, você já me conhece, tem até gente que diz assim: se meu pai morreu, eu quero ir junto. Se a minha mulher morreu, eu quero ir junto. E eu nunca esqueço um espírito brincalhão, mas bondoso, que disse o seguinte: na hora que estiver lá, que hoje em dia até tem a cremação, eu sei disso, mas quando estiver lá perto lá do enterro, joga uma pozinha de barro no pé desse cara, para você não sair correndo que nem doido, né? Porque a gente fala muito, a gente coloca muito, a gente tá, né? Então, tudo isso, e todos poderão nos acompanhar até lá. A gente diz assim: vou acompanhar o fulano até a sua última morada. Fazemos isso ou não fazemos? Colocamos assim ou não colocamos? Mas tem um depois. Quem será esse amigo? Esse amigo que ultrapassa as barreiras da carne, passa com a gente para esse julgamento, que não é aquela diretriz de juízes, mas é da consciência. O amigo que ultrapassa é todo o bem que tenhamos feito ao outrem. Todo o processo de entendimento e compreensão que adquirimos, mantemos e permanecemos durante a nossa vida. E isso
é acumulativo, como diz outra vez, a gente vem de existências diversas já fazendo. A gente não pode dizer que eu sou tão ruim, eu sou isso aqui. A gente tem alguns quesinhos de virtudes, pequenas que sejam. A gente deve até que fazer um exame, como fazia o nosso companheiro, né, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, de todas as noites, quando eu ia dormir, eu fazia uma reflexão do que eu pensei, do que eu senti, de como agir, se prejudicou alguém durante o dia. Não é isso? A gente pode fazer isso até dia a dia, tal, e até ano a ano. Quando começa um ano novo, é um outro ano letivo. A gente precisa fazer uma reflexão. Será que eu melhorei um pouquinho? Será que eu já tenho mais paciência? Será que eu já tenho mais entendimento, mais compreensão? Será que eu já estou no caminho do perdão? Então, o recurso às verdades, a companhia, e muitos até desses companheiros que a gente chama, esquecem rapidamente da gente. Porque se não tem nenhuma noção e não tem nenhum querer de compreensão de que a vida continua, de que a gente vai estar vivo, ele esquece da gente. Ou não é? Eu, numa casa espírita determinada, e nada de questionamento, nem de críticas negativas, mas tinha um livrinho de prece lá no fundo, e que tinha 2 livros, um estava escrito desencarnado e o outro encarnado. E aí a conversa surgiu. Aí nós olhamos para as pessoas e disse, não pode ser um só? Porque na verdade a gente faz prece que considera que está vivo. A gente achasse que estava morto, que não tinha mais nada, não precisava fazer prece. Ou não? Então nós estamos fazendo prece, estamos vivos. Então um processo, que até a mesinha era muito pequenininha, sabe? Quem deu livro deu um trabalho danado para ficar vivos. Então, não tendo o entendimento de que essa vivência continua, nós os familiares até esquecem da gente. Esquecem. Então, todo o bem que tenhamos feito ontem, todo o processo de entendimento e compreensão que esteja conosco, todo o processo de entendimento no relacionamento para com os outros, aquela prerrogativa clássica de Jesus, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, lembrando o Espírito que vinha trazendo a frase lá. Faze aos outros o que gostaria que te fizesse, deseja aos outros o que gostaria que desejasse, por aí afora. Então, aquela historietazinha lá, nós trouxemos uma adaptação do nosso processo de entendimento espiritual. E aí vem a historinha de um povo, que vocês podem ler com tranquilidade. Está lá no Reformador de agosto de 2010. Isso entra lá no sistema, lá a gente capta lá. Tem casas que até tem, né? Nos arquivados, por aí afora. História de um povo. Quando Barsabbás, e aí eu gosto sempre de frisar, não é o Barrabás. Quando Barsabbás, um personagem extremamente tirano, que vivenciava a sua vida independente de quem estivesse em volta e não reconhecia nenhum direito de ninguém, tinha riquezas imensas, filhos, esposa, amigos diversos, porque os amigos estavam a postos de se deliciarem com as facilidades, tinha autoridade como militar da época. Quando Barsabbás foi chamado ao fórum que nós conversamos ainda há pouco, ele, primeira coisa que é lógica em nós,
Eu gosto de dizer assim, ó, nós quando saímos para viajar, vamos sair daqui para ir ali não sei onde, às vezes até para ir a Floripa ali, a gente olha e vê, será que eu tenho o telefone da minha mãe, da minha avó, da minha filha, quando a gente vai viajar? E às vezes lá no meio do caminho a gente não chegou ainda, mas a gente já está botando, não, estou quase chegando. Porque o ser humano tem uma, não é o ser humano, é a lógica espiritual, tem uma necessidade extrema de comunicar-se. E aí Barça abaixo, não diferente de ninguém, sentiu a necessidade de comunicar-se. Viu-se só, viu-se sem compreender o que estava lhe acontecendo, viu que aproximava-se das pessoas e eles não ouviam, que isso é a maior reclamação que tem dos espíritos desencarnados quando vão nos grupos nossos de atividade. Diz, o que está acontecendo comigo? Porque eu falo com alguém, não me responde, eu fico lá, já cheguei, disse um para mim, que eu já cheguei a me deitar na frente dele, para ver se tropeçava, ele passou, foi embora e não viu. Passa abaixo e viu dessa forma. Não tinha mais linha de ação, por aquilo que ele estava acostumado antes, mexer, tal, as coisas que eram dele, os bens, tudo. E aí ele procurou a sua moradia, uma moradia faraônica. E quando ele chegou lá, ele viu tudo sendo mexido, coisas já sendo levadas, coisas por aí afora, já apavorou-se com aquela situação e procurou a esposa. Não conseguiu falar, não conseguiu fazer-se ver, e viu que ela mesma, diante de todo aquele contexto que ela nem teria condição de administrar, ela já estava começando a... E aí, como não conseguiu o contato adequado para ele com sua esposa, procurou os filhos e os encontrou numa guerra tremenda, porque a herança tinha que ser dividida. Aí lembrou dos amigos, procurou os amigos, mas os amigos já não eram mais, eles já estavam procurando outros amigos, que a maioria dos amigos ou eram por circunstância do que ele podia oferecer, e ele morreu, vão procurar outra turma. E viu-se em desespero tal que ele começou a introspecção do sentimento, começou a entrar em processo negativo de entendimento, começou a revisar, e foi em volta dele, ele começou a sentir escuridão. Quem viu o filme Nosso Lar primeiro, que agora já tem 2, né? Mas também tem cenas ali desse tipo, onde foi parar André Luiz, né? No limbo, como alguns queiram chamar, né? Outros dizem outro nome e tal, mas não importa. E assim ele se situou por muito tempo. Mas como todos aqueles nós, que quando temos problemas, às vezes quando o problema começa a chegar por aqui, e a gente na maioria das vezes espera chegar por aqui, tem orgulho de pedir ajuda, tem orgulho disso ou daquilo, né? Às vezes as pessoas do lado estão ali, mas ele quer se manter, né? Com o tempo e com as dores, as angústias, a aflição, ele foi cedendo e começou a tentar uma maneira de melhorar em si ou melhorar a sua situação. E até lembrou de um nome, para ele seria um nome só, quem sabe, mas muito dito por muita gente em volta dele durante aquele tempo, daqueles coitadinhos que às vezes ele até trucidava e tudo mais, a palavra Deus. E quando ele começou a pensar nisso aí, ele lembrou, claro, quem não vai lembrar quantas vezes ele diz aos espíritos que estão muito endurecidos e tal, às vezes tens orado, ele, não, nem sei o que é isso, mas não lembras de alguém que te ensinou a orar? A minha mãezinha um dia me ensinou. Quem sabe ele não lembrou, né, da sua mãezinha? Aí amenizou o coração, amenizou o sentimento, dobrou-se, eu não digo dobrar de joelho,
humilhar, não, mas dobrou-se diante das circunstâncias e disse: por favor, alguém me ajuda. E aí, de repente, naquela escuridão, abre-se um pouquinho, como se fossem as cortinas, começa uma certa claridade. E ali um portal. E diante desse portal, um personagem, que era quem cuidava da transição daqueles que estavam lá, que iam para outro. E ele, quando olha pelaquele portal, ele vê uma abóbora celeste, como a gente chama aqui, né, estava lá um monte de estrelas. E ele engalanou-se com o olhar daquilo ali. E o Espírito bondoso diz a ele assim, passo a baixo: essas luzes que você vê, maiores, menores, médias e tal, nada mais são do que preces daqueles que ficaram na matéria e que rezam por aqueles que já partiram. Por gratidão, por circunstância, por parentesco, por isso ou por aquilo. E aí ele baixou a cabeça e disse: então não tem nenhuma minha. Porque, afinal de contas, eu nunca fiz bem para ninguém. E aí o Espírito olha para ele e diz: está vendo aquela lá, ó? Lá nos fugidos naquele cantinho lá, era uma, como diz o outro, vamos supor que fosse uma fagulha no fósforo. O Espírito disse: aquela ali é tua. Lembra-te de ter dado um pão um dia a Jonaquim? E aí ele lembra que mesmo nos desvaneios dele de sempre, um dia ele deparou-se com Jonaquim, que era um menino com graves problemas físicos, e que ele, naquela hora, ele estendeu um pão. E o Espírito diz para ele: Jonaquim nunca mais lhe esqueceu. E em todas as preces que faz, inclui a sua gratidão. E naquela hora as coisas modificaram-se ali. E ele é levado como espírito, junto com aquele personagem que ali estava, e vagueia pelo espaço, e vai encontrar-se dentro de uma carpintaria. E ao tomar conhecimento visual de quem era o carpinteiro, ele leva tanto susto. Porque ali estava Jonaquim, aquele menino, com uns 40 anos por aí, isso não importa para nós, mas ali, Jonaquim. Ele vai na direção dele, abraça-se com ele, agradece a prece dele, que Jonaquim nem percebeu. Porque a gente tem, a maioria das vezes, o Espírito está perto, mas a gente não tem essa característica. 9 meses depois, Jonaquim apresenta ao mundo o seu rebento, ou seja, seu primeiro filho. E adivinhe quem era aquele espírito? Passa abaixo. Quer dizer, pela lógica de um pequeno pão, a oportunidade lhe veio pela bondade de Jonaquim, pela prece de Jonaquim, para que ele pudesse voltar, reciclar, compreender e resgatar as vidas anteriores. A história de um pão. Quantas vezes nós temos a oportunidade de dar, nem que seja um pão, quando nós achamos que não dá pouco, e não damos nada. Quantas vezes nós teríamos a oportunidade de receber um pão e declinamos, às vezes, dizendo: está me dando pouco. Acontece isso por aí ou não acontece? Quantas vezes? A rejeição, tanto no dar quanto no receber. Então, quando nós, enquanto estamos a caminho, devemos nos preocupar de fazer o melhor.
Na moradia, melhor. Fácil? Muito difícil. Porque nós vamos voltar e voltamos a conviver com as mesmas criaturas que num passado, às vezes, não muito longínquo, e por isso que fica, quando a gente passa um pelo outro, assim, os cabelinhos do braço levando, que não faz muito tempo, a gente se degladiou, a gente teve problema, teve dificuldade, prejudicou, deixou-se prejudicar e por aí afora. São os mesmos convivas de antigamente. E é com eles, nossos professores, que nós temos que aprender a sermos um dia melhores. Então, quando o Tribunal da Consciência estiver fazendo o seu papel, nós precisamos ter alguma coisa de positivo para apresentar. Se não tivermos nada, absolutamente nada, não estamos em punição definitiva nenhuma, por favor. Penas eternas não existem. Mas vamos ter que repetir tudo de novo. E bota repetir isso. Até que a gente mude. Hoje a palavra é muito clássica, né? A gente mude um pouquinho de status. A gente modifica um pouquinho nosso sentimento, nosso pensamento, nossas atitudes. Então a história do pão, que muitas vezes pode fazer uma diferença tremenda para algumas criaturas. Queridos irmãos, queridas irmãs, doutrina espírita. Por isso que eu contei a historinha do jornal lá, porque a historinha lá, claro, tinha um outro caminho lá, da religião, da característica e tal. E não tem nada para também não tem nada para questionar. Né? Mas nos serviu para trazer uma reflexão. Esse papelzinho aqui também já tem um bocado de tempo. Né? É um pergaminho, como se diz, mas é um pergaminho bom. Que a doutrina dos espíritos nos favorece muito no entendimento, na compreensão. Aqui ainda diz aqui, né? Diz assim, ó, apontou-lhe uma acanhada estrela, que eu disse que era uma fagulhazinha, né? Estrela que brilhava, né? No disco solar. E faziam 32 anos que ele havia dado aquele fogo. E é uma coisa importante, só para terminar dizendo para vocês assim, já devem ter recebido vocês por aí o zap, onde médicos, neurocirurgiões e por aí afora, dão um depoimento fantástico. Dizem que a ciência reuniu-se para de que alguma forma ela pudesse contestar qualquer valor da prece. Que a reunião deles foi para isso, foi para contestar e negar. E depois de todas as pesquisas feitas, concluíram o contrário, que a prece faz diferença sim, no pensamento, no sentimento e na saúde. Então, quando alguém nos pedir uma prece, façamos. Quando estivermos pedindo prece, peçamos. Porque faz diferença. Podem ter certeza absoluta. Fica aqui o registro, fica aqui uma gratidão imensa por termos, né? Depois mais um tempinho aí, dizendo que não dava, não posso. E hoje a gente está aqui. Que a paz de Deus, de Jesus, permaneça no coração de cada um de vós. Nós costumamos ter uma imensa gratidão a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, pela oportunidade e o auxílio que nos dão. Nós gostamos sempre de dizer muito obrigado pela paciência, pela vibração bondosa que todos vocês tiverem para comigo. Uma boa noite a todos.